Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a deputada estadual Jô Farias, do PT. Qual o balanço do governo Eumano de Freitas 2 meses depois da posse? Vamos conversar sobre o Brasil e o estado do Ceará 91 anos depois da conquista do voto feminino. Como o município de Horizonte está se destacando na promoção e articulação de políticas públicas. Ainda os planos políticos da convidada e do PT para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Josefa Medeiros Farias é primeira-dama de Horizonte, município da região metropolitana de Fortaleza. Lá, foi secretária de Assistência Social e secretária de Articulação Institucional e Política. Na mesma cidade, Jô Farias foi vereadora. A convidada presidiu a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará. Filiada ao PT, Jô Farias foi eleita no ano passado deputada estadual. E é com a deputada Jô Farias que converso no programa de hoje. Deputada, é um prazer tê-la aqui conosco nos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado pelo convite aceito. Desde já, parabéns pela conquista do mandato e boa sorte na caminhada. Como foi chegar, deputada? Como foi chegar à Assembleia Legislativa? Nos conte um pouco na sua história. Então, queria agradecer a você, Erivaldo, pelo convite da gente poder vir aqui e bater um papo com os seus seguidores, as pessoas que nos acompanham nesse momento através do programa Política, da TV Otimista. Eu queria dizer que para mim é uma honra e um orgulho poder participar, conversar com os nossos irmãos e irmãs cearenses, falar um pouco da nossa caminhada, das nossas ideias enquanto proposta de trabalho, enquanto deputada estadual. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento conversando com você e estou muito feliz também de assumir esse mandato que para mim foi muito desafiador chegar até aqui, Trabalhei muito para que isso pudesse acontecer, mas tenho uma honra muito grande agora de representar o meu estado, São mais de 9 milhões de habitantes e a gente está lá, trabalhando fortemente para que a gente possa honrar os compromissos, poder ajudar o nosso governo do estado a governar, fazer uma boa governança, para esse estado. A gente precisa muito de políticas sérias, de políticas propositivas, de políticas assertivas, fazer o que o povo está precisando. É verdade. A gente falava aqui fora do ar, antes de começar a gravar, que os desafios são grandes, mas que tem muito sangue novo aí, tanto no governo do estado como na Assembleia Legislativa. A gente falava um pouco do governo Eumano, que chegou, inclusive, ele que é do partido da senhora, a expectativa é muito boa, né? Exatamente, é do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como dizem as mulheres do PT. Isso. E eu estou muito honrada de fazer parte desse partido, Me acolheu, com muita segurança, com muita generosidade. E dizer que, para mim, nesse momento, poder estar aqui e estar falando e falar do que a gente pretende fazer pelo nosso estado, é algo muito, muito grandioso, principalmente para as bandeiras que eu levantei durante toda a minha campanha, que são a bandeira da mulher, da criança, do adolescente, da nossa juventude. É claro que o papel do deputado estadual é muito maior do que isso, mas foram essas as minhas prioridades, e é com esse desejo e essa garra que eu estou indo para aquela casa para a gente poder fazer um grande trabalho, se Deus quiser. Estou chegando com muita humildade, eu sei que eu vou aprender muito ainda, apesar de eu ter sido do Legislativo Municipal, guardar as proporções, legislativo é legislativo, Então a gente chega lá com muita esperança, com muita alegria de poder fazer um grande trabalho pelo meu povo, pelo meu estado e pela minha região, Tá certo. Então vamos aproveitar que a senhora já deu aí o gancho e falar um pouco dos projetos que a senhora ou apresentou ou pretende apresentar nesse início de mandato, deputada.
Pronto, nossos projetos que nós já estão tramitando na casa, né, na Assembleia, esses ainda não foi, nenhum foi aprovado ainda de ninguém, porque nós estamos ainda esperando o parecer das comissões, mas já começou a tramitar projetos relacionados à mulher, né, e projetos relacionados também a outras pautas, não é, que porventura venham aparecendo e que às vezes as pessoas vêm e pedem, né, deputada, vamos falar sobre isso, né? Faça uma análise, um olhar mais sensível e mais carinhoso para essa pauta. Então, de acordo com que as pautas vão chegando, a gente analisa, né, cada pauta que chega e, à medida do possível, a gente vai nos organizando para fazer o que o povo quer e o que o povo precisa e o que o povo merece, né? Então, um dos projetos, um dos primeiros que nós colocamos foi a criação, né, do protocolo Não Me Toque, é um projeto de lei onde a gente vai, baseado naquele fato que aconteceu na Espanha com aquele jogador famoso aqui nosso, não é? Onde houve aquela violência com aquela moça, naquela boate, lá na Espanha. Então, a gente aqui no estado do Ceará, nós colocamos esse projeto de lei, né, que é o projeto Não Me Toque, para que as vítimas de violência, né, que estejam em algum espaço público, privado, como bares, restaurantes, né, boates, como Sim. foi aquele caso lá, possa ter uma proteção maior, né, por parte do dono do equipamento, né, onde ele possa sensibilizar e capacitar seus servidores, né, para acolher essa possível vítima do abusador ou dos abusadores, porque na maioria das vezes ou algumas vezes, né, essa vítima ela não é vítima só de um abusador, existe mais abusadores, que aí foi no caso do outro jogador, né, do caso do Robinho, que eu já posso falar porque ele foi julgado. Sim. E a gente quer proteger essa vítima, a gente quer que os direitos dela sejam respeitados, não é? Que essa vítima possa ser protegida do agressor, que ela possa ser acolhida, né, pelos funcionários, pelos servidores, que possam ter cartazes ou placas indicando como ela possa pedir ajuda, que as provas sejam preservadas para que a gente possa ter os direitos dessa pessoa respeitados. É muito importante, deputada, esse projeto. Eu queria até saber mais na prática. Por exemplo, um ambiente, no caso, em tela que é uma boate, aí cabe aos outros frequentadores socorrerem aquela suposta vítima, aquela possível vítima. São os garçons, os funcionários da casa. Como é que se dá na prática a aplicação dessa lei, desse projeto? Do projeto Não Me Toque são os servidores da casa, né? Da casa, porque o cliente, o segurança, por exemplo, o cliente, né? a pessoa que frequenta, ele não tem a obrigação. Quem tem a obrigação realmente é o dono do equipamento, né? Então a gente colocou como se os funcionários da casa que ele coloque, não é, já no currículo dessas pessoas, essa capacitação, essa qualificação para ele poder lidar com essa possível vítima que possa ser abusada, né? Aprender a identificar também, né? Aprender a identificar, é isso. Porque já está consolidado, salvo engano, na cultura brasileira, embora ainda muito machista, aquela ideia do não é não. Quer dizer, que é um passo à frente dessa ideia de que quando a mulher diz não é porque é não. O homem também, né? Exatamente. Então, e também assim, o assédio, tudo que não for de comum acordo com a vítima, que é aquela coisa, o errado não é, o combinado ele não é errado, mas tudo que não for de acordo, né? De consentimento, né? De consentimento dos dois, isso é assédio. Então, Exatamente. É preciso que as pessoas entendam, não é? A gente vê muitas coisas absurdas acontecendo, né? Principalmente no período do carnaval, né? E também não precisa ser só no carnaval. A gente vê muita passadinha de mão boba, né? Nos espaços. A roçadinha sem querer, não é? Foi ela que provocou. No transporte público isso acontece principalmente, mais, né? Foi ela que provocou, porque estava com a roupa decotada, porque estava gesticulando. Quer dizer, a culpa sempre é da mulher, né? Sempre dá um jeitinho para dizer que a culpa é da mulher. Então, a gente precisa ficar muito atenta a isso, porque existe uma rede de proteção. Não, aqui no estado do Ceará, eu estou falando porque eu sou legisladora desse estado. Existe uma rede de proteção muito forte, né? Está todo mundo se movimentando, né, nesse sentido dessa proteção
a mulher, seja de feminicídio, seja de importunação sexual, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira aqui, nós temos 3 casas da mulher cearense, né, em determinadas regiões. Nós temos uma em Sobral, outra no Cariri e outra em Quixadá, né, Sertão Central. E temos delegacia, né, voltada para isso. Nós temos agora uma secretaria de mulheres, né, já nesse governo Eumano aqui que ele já implantou. E as leis precisam ser outra ferramenta, não é, para ver se a gente consegue reduzir essa situação de vulnerabilidade que nós, mulheres, enfrentamos todos os dias ao sair de casa. Ninguém está impune do assédio masculino, né? Porque o machismo estrutural, né, que acho que já vem da barriga da mãe, não sei como é que funciona direito, mas a gente vê tanta coisa absurda. A gente viu um dia desse, ninguém, nem na rua, a mulher passa, está fazendo academia ou está passando. Um dia desse o cara pegou na mulher, no bumbum, né, da mulher, quase que a Ele mulher morre. De moto, me parece. Também é. A mulher quase que morre atropelada lá no carro, mas são coisas absurdas que não cabem na cabeça de uma pessoa. Quer dizer, então, que o projeto da senhora vem a ocupar esse ponto cego, digamos assim, que a legislação ainda não contemplava, é isso? É exatamente isso. Lá na Espanha, esse protocolo, existe um protocolo lá, só que é facultativo, ele não é obrigatório. Aqui no Ceará, a gente está colocando para ele ser obrigatório. Quer dizer, então, se houver um caso, por exemplo, em um ambiente noturno, uma boate, por exemplo, e se isso não acontecer por parte do estabelecimento, ele pode incorrer em algum tipo de sanção, é isso? Exatamente, a lei diz isso, né? Porque a lei é para ser cumprida, né? Se as leis não forem cumpridas, algum tipo de punição vai ter que ter, né? E é isso que a gente quer, nós não queremos punir, nós queremos educar, a gente quer evitar que as coisas aconteçam, né? A gente quer prevenir, não é para punir, e né? Toda lei deve ter o seu aspecto pedagógico, né? Exatamente, é isso mesmo. Essa lei, a demanda por essa lei, deputada, tem relação com os índices de violência doméstica, feminicídio no Ceará, que, aliás, desponta nacionalmente, tristemente, né? Tem tudo a ver com nossos tristes números, né? De violência contra a mulher, de feminicídio. A gente tem uma lei que é nossa aqui do Ceará também, a Lei Maria da Penha, né? Que vem também proteger, né, nós mulheres com relação à violência doméstica, não é? Foi uma pequena revolução nesse setor, né? Demais, esses crimes horrorosos que acontecem com as mulheres pelo sentimento de posse do homem, né? Aquele, não, é minha, se não for minha, não é de ninguém, porque é isso que eles dizem. Aí assassina, né? A questão do feminicídio cruel, porque na maioria... A história do matei por amor, que é horrível, né? Eu lavei a honra com sangue, né? Exatamente. Tu já pensou, meu Deus do céu, isso não cabe na cabeça das pessoas, né? Isso aí é bem né? antigo, né? Demais, do início da era, né? Então, a gente vê hoje ainda acontecer. E a gente sabe que quando acontece um caso como esse, não mata só a mulher, não mata só a mãe. Você imagine como é que fica uma família dessa, os filhos abandonados. É muita crueldade e a gente sabe que isso acontece todo dia. Só aumenta esse número, é muito triste. Isso, pelo que a gente percebe de entusiasmo, a senhora falando sobre o assunto, foi um dos motivos, né, uma das bandeiras, como a senhora já falou, da sua campanha, que deverá ser... ter visibilidade na Assembleia do mandato da senhora, né? Eu tenho um público feminino muito grande, eu me identifico muito bem, né, com esse público feminino. Eu estou deputada pela primeira vez, mas no meu município, eu atuo muito nessa área, né, das políticas públicas para mulheres. No estado do Ceará também, né, fui, como você já viu aí um pouco do meu histórico, eu fui presidente de uma associação, né, para o desenvolvimento dos municípios do estado do Ceará, que começou como uma associação das primeiras damas, e eu viajei esse Ceará quase todo, não é? Porque a gente tinha mais de 100 municípios associados. E quando a gente viaja, a gente leva qualquer tipo de serviço, né, voltado para capacitação, para qualificação profissional, mas a gente escuta muito também, né? A gente escuta muito as cidades, os municípios, eu gosto muito de ouvir. É uma via de mão dupla, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de ouvir as cidades, porque cada cidade, cada uma é na sua cor, no seu tom, cada uma tem as suas especificidades e você
vai aprendendo muito, não é? Sim. E essas políticas de mulheres é algo que me toca muito, não é? Porque é uma coisa que vem de muito tempo, mas até hoje a gente sofre com os mesmos problemas de antes, não é? Por conta desse machismo estruturado na nossa sociedade. Ok, deputada, pois a gente fica aqui muito entusiasmado com esse projeto, vamos acompanhar durante a tramitação, quando houver aí tudo dando certo a aprovação, a gente vai dar a visibilidade necessária. Eu vou pedir licença à senhora para fazer um rapidíssimo intervalo. Sim. Daqui a pouco a gente volta com Jo Farias, ela é deputada estadual do PT, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Jo Farias. Ela é deputada estadual do PT, inclusive primeira-dama do município de Horizonte pela 4ª vez. Exatamente. E uma experiência, uma bagagem com que a senhora chega na Assembleia Legislativa. Eu queria que a senhora contasse um pouco do trabalho, tanto político como social, que a senhora desenvolveu ali em paralelo, né, ombro a ombro com o prefeito Nezinho Farias, aliás, ex-deputado também, né? Exatamente. Como você falou, Erivaldo, o Nezinho está no 4º mandato, né, de prefeito. A gente tem aí mais de 30 anos de vida pública, né, eu e ele. E sempre num trabalho muito compartilhado e colaborativo, né? Certo. Agora, considerando que o município de Horizonte ele é recente, né? Vai fazer 36 anos agora. Então é o prefeito mais tempo aí, né? Eu acho, o ex-prefeito também foi, Horizonte só teve 3 prefeitos até agora, foi. Uhum. O ex-prefeito, né, o que nós Sim, sucedemos, ele também tem 4 mandatos. Certo. Né? Muito bem, então seguindo no que a senhora vinha falando. Sim, aí o Nezinho está no 4º mandato, Sim. Eu sempre naquele trabalho colaborativo, junto com ele, muito participativo. No início eu não tinha assumido no primeiro mandato nenhuma secretaria, mas eu sempre gostei de trabalhar com gente, com pessoas, é o que eu mais gosto de fazer, estar nos espaços onde as pessoas estão, visitar as comunidades, visitar os territórios, não é? Porque cada território lá na nossa cidade é como se ele fosse realmente uma pequena cidade. Não é? Nosso município é uma cidade educadora, exatamente por esse trabalho que a gente faz no município como um todo. A mesma oportunidade que as pessoas que moram na sede têm, os distritos também têm a mesma oportunidade. Então, a gente sabe que as grandes políticas, as políticas macros, elas são muito importantes, mas a gente precisa olhar lá para o território, onde as pessoas estão, né? Quais são suas necessidades e como a gente pode ajudar fazendo o que eles precisam e não o que a gente acha que está legal, né? Entendi. E a minha experiência, né, no meu município de vida pública trouxe também para mim uma certa experiência, né, para o meu mandato de deputada estadual, porque nós fomos eleitas 9 mulheres, né, 3 do meu partido, inclusive, e de mandato só vem uma deputada só, que é a doutora Silvana. Mas as outras 8, todas têm a experiência de vida pública, cada uma na sua região, cada uma no seu município. Então, isso me deu base também, né? Inclusive porque o Nezinho também foi deputado estadual e eu vivi muito o mandato dele lá, né? Durante os 2 anos que ele viveu lá, eu também ajudei muito no gabinete dele, né? Enquanto voluntariamente. Coordenei a campanha dele também para deputado estadual, então o estado do Ceará para mim é muito familiar, né? Já por isso, pela minha experiência quando fui presidente da PDMs, porque viajei muito pelo estado e também durante a campanha dele de deputado estadual que eu coordenei. E na minha cidade, né, a gente trouxe para uma forma de fazer política lá, coordenada por mim, um projeto chamado Beija-Flor, né, que era depois virou uma superintendência de políticas públicas intersetorial. E também
Nessa última gestão, agora a gente transformou ela numa secretaria de articulação. A gente tem um comitê, né, intersetorial de cada secretaria, e dentro desse comitê se discute as políticas públicas do município. Qual é o foco do projeto Beija-Flor, que agora é uma política? O trabalho intersetorial. O Né? trabalho de articulação, né, para a gente otimizar recursos humanos e financeiros. E não fragmentar as ações, não fragmentar a política. Um faz a política da juventude, um faz a da criança, do adolescente, o outro faz a política da mulher. Lá a gente trabalha de forma intersetorial. Não é, né? blocado, numa situação assim, se a gente fosse olhar uma imagem, seria transversal, né? Exatamente, é isso mesmo. E com isso a gente consegue enxergar mais as políticas, a gente consegue trazer secretaria menores para o mesmo patamar da secretaria maior, né, como saúde, educação e assistências. Os custos caem, né? Os custos caem, né, e as pessoas, e a gente é mais assertivo, né, porque a gente não trabalha só, nem eu, nem você e nem ninguém, a gente precisa de colaboração. E essa forma de fazer política e esse trabalho intersetorial, a gente foi tão exitosa a nossa experiência que a gente levou, né, através das cidades educadoras. Meu município é uma cidade educadora e ela é filiada na AICE, né, Associação de Cidades Educadoras. A gente levou esse nosso projeto Beija-Flor para a Argentina, para a cidade de Rosário, para a gente apresentar ele lá nesse Congresso Internacional de Cidades Educadoras. Ano passado nós fomos para Pequim, foi para a China, para onde foi que nós fomos? Lembra aí? Nós fomos, atravessamos fronteiras ainda mais distantes ainda, para a Coreia. Nós fomos para a Coreia também, apresentar também um trabalho nosso lá de Horizonte. E isso é trazer visibilidade para o município, isso é abrir os braços para o mundo, não é? Abrir o coração para as pessoas, mostrar o que uma cidade pequena faz da região metropolitana. Né? E é muito interessante porque quando você traz luz, né, para aquilo que você faz, né, você também atrai muitas coisas boas. Não é? Por que aquele município faz isso? Por que acontece isso lá? E serve a gente de inspiração para outros. Exatamente. A gente não está querendo dizer aqui que a gente é melhor do que um, do que o outro. A gente está querendo dizer que a gente faz assim, né? Agora, e que deu certo, graças a Deus. Certo. Agora, deputada, o município de Horizonte é um município acima da média do ponto de vista ali da relação PIB-população, IDH, muitos índices são bons, acima da média. Isso fica como um facilitador de um processo desses, né? A experiência que a senhora tem de saber, de conhecimento de outros municípios, por exemplo, é de municípios muito pobres, né? No Ceará. Muitas realidades então fica diferentes difícil, da nossa. Exatamente, às vezes uma boa ideia não se viabiliza porque não tem recurso, né? Exatamente. E às vezes também não é nem só o recurso, é a forma de fazer, né? É a inovação, é a condição que você tem de pensar políticas que, embora seja município que tem uma arrecadação menor, mas que aquilo funciona, que aquilo dá certo, é a ideia boa, né? Entendi. É aquela história de fazer mais com menos, que também acaba dando certo. Lá no município a gente tem essa sorte, né, do nosso município ser desenvolvido realmente. Eu sempre digo, nosso município é um município aqui do Cinturão, né, da região metropolitana, um município pequeno com também característica de cidade grande, porque com isso também atrai muita coisa para o meu município, principalmente a questão da violência, não é diferente, não é? Por mais que se doe, por mais que se dedique a essa política, né, de segurança pública, ainda é um número que a gente não queria, ainda é um número que precisa melhorar muito, mas... Exatamente. Inclusive, o município de Horizonte foi um dos beneficiados com a política de incentivo fiscal, né, dos últimos anos, lá no início do governo Tasso, depois do governo Ciro. Como é que está essa situação, deputada? Eu sempre digo que o município de Horizonte, ele não se desenvolveu sozinho. A gente conseguiu também desenvolver a região, porque nós temos uma empresa lá na nossa cidade, né, a Vulcabras do Nordeste, que ela gera em torno de 12 mil empregos, nessa média. E a gente tem gente do Ceará todo dentro da nossa cidade, principalmente ali os nossos vizinhos, Sertão Central, né?
o Vale do Caju, o Vale do Jaguaribe, enfim, né? A gente tem muita gente daqui de Fortaleza que trabalham lá na nossa cidade. E a partir daí você precisa dar conta de outras políticas para essas pessoas, porque o cidadão está lá ganhando seu dinheiro honestamente, podendo colocar comida na mesa, não é? Nada mais digno para um pai de família, uma mãe de família, poder alimentar a sua família, né? A gente vive num país que infelizmente voltou para o mapa da fome, metade desse país passa fome hoje, né? Graças a Deus a gente tem um trabalhador na presidência e vamos sair novamente dessa marca vergonhosa de tirar o nosso país do mapa da fome, porque a fome ela não espera, quem tem fome tem pressa e nada mais triste do que você ver uma criança com fome, né? Principalmente para um pai ver uma criança com fome e não ter como alimentar seus filhos, né? Então, a gente tem muita esperança que através do nosso governo que entrou agora, através do governo que assumiu também agora aqui no estado do Ceará, que é uma das coisas que ele vai se dedicar, né? Inclusive a primeira-dama do estado está empenhada pessoalmente junto com toda a equipe dele, junto com a gente que está lá também para somar forças, para tirar o Ceará ser o primeiro município para sair desse mapa vergonhoso, do mapa da fome. Exato. O governador Eumano fala de parcerias do governo com a sociedade, com prefeituras, com entidades. Qual seria um formato adequado? Seria o município desenvolver essas políticas, o próprio Estado chegar no município? Já existe uma discussão nessa linha? Ele está criando o cartão, já criou, na verdade, o cartão alimentação, né? Onde a mãe vai receber um percentual, quem vai receber é a mulher. Esse cartão só pode comprar realmente o alimento, né, para essa família que está naquela condição, dentro dos critérios de pobreza e abaixo da pobreza. É um reforço ao Bolsa Família, né? É um outro cartão, exatamente. Cartão. Esse é um programa do governo do estado. E ele também, a cesta básica, não é, que vai... Ele disse que, inclusive, podia fazer isso, mas na hora da cesta pronta, mas na hora que ele dá o cartão, a dona de casa vai comprar o que está precisando, ela movimenta a economia local, porque ela vai comprar no comércio, na bodeguinha perto da casa dela, não é? E vai alimentar os seus filhos, não é? Exatamente, porque quando o governo distribui a cesta básica, ele pode estar comprando de um grande fornecedor. Exatamente. A economia local não está circulando. Exatamente, é isso. E aí ela tendo o cartão, ela vai comprar o que ela quiser, de acordo com a cultura, porque cada um tem uma cultura diferente, inclusive da alimentação, né? E atrelado a isso, ele vai trabalhar também com as cozinhas comunitárias, né, em parceria com os municípios, as cozinhas solidárias também em parceria com as ONGs, não é, as igrejas, as pessoas que trabalham já ajudando a população, porque eu acho que não tem gesto mais lindo nesse mundo do que você se doar para alguém, né, você cuidar de alguém, principalmente quando se fala de fome, quando se fala de alimentação. Eu fui uma criança muito pobre, né? Eu nasci numa comunidade, me desculpe se eu me emocionar, mas quando eu falo eu me emociono, numa cidade deserta aqui no estado do Ceará, cidade de Irauçuba, que fica na região norte, né? Muito próximo de Sobral. E os meus pais eram agricultores. Você imagine você viver da agricultura num município que não chove nunca. Não, Irauçuba, né? Ali a região pois é um deserto. Aliás, tem desertificação lá. Tem, né? Lá é o único município do estado do Ceará, e salvo engano, se não for do Nordeste. Não sei se tem um na Bahia, acho que sim. Que é caracterizado como deserto. Né? Como deserto, exatamente. Então, eu vivi lá até 13 anos de idade, numa família numerosa, de 10 irmãos, né? E o meu pai saía para trabalhar naqueles bolsão da seca, não é? Como era conhecido. Na época do Denox, né? Que chamava o casaco da seca, né? As pessoas, os pais que deixavam as famílias iam trabalhar, né? Para ganhar aquele dinheirinho que era quase nada também. As frentes de serviço. As frentes de serviço. E aí a gente sabe o que é viver isso, né? Eu que vivi isso. Então, quando você tem a oportunidade de fazer algo por alguém, não é? Eu ocupo esse espaço aqui, mas o mandato é do povo, né? Eu estou aqui para representar o meu povo, né? Eu digo que eu sou ponte, eu sou voz, né, das pessoas. A voz do mais humilde, aonde ela não conseguir chegar, a minha com certeza vai chegar,
no espaço que eu ocupo hoje, no espaço que o povo me deu, para eu representá-los, eu vou ser essa voz e eu vou ser essa ponte, né? Seja a voz da mulher, da criança, da juventude, das famílias, não é? Porque nós estamos falando aqui de família, principalmente das famílias humildes. E quando nós fomos eleitos exatamente para cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é isso, fazer o que elas precisam, né? Cuidar da alimentação, cuidar do desenvolvimento humano das pessoas através da oportunidade, de uma boa educação, de uma boa saúde, né? No meu município, quando eu digo que a gente desenvolveu a região, é porque a gente sabe que o problema do emprego, talvez lá no meu município, seja um dos menores, né? Porque a gente trabalhou muito, né, Zinho? Trabalha quase que 24 horas para dar dignidade ao povo do Horizonte e de muitos irmãos cearenses que vai para aquela cidade. E eu sempre estive muito perto dele, né? Talvez isso me levou também o desejo, né, de hoje assumir um espaço lá na Assembleia Legislativa. É um privilégio, é uma honra muito grande, né? Você está ali num espaço como aquele ali, podendo representar a minha região, o meu estado, né? Quantas pessoas não sonham e muitos não chegam. Eu trabalhei muito para chegar até lá, né? E eu espero que Deus me ajude, me ilumine, me dê muita sabedoria para que eu possa fazer um bom mandato e no final do meu mandato eu poder dormir com a minha consciência tranquila e saber que eu fiz tudo que eu pude fazer e um pouco mais. Tá certo, deputada. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a senhora falando, inclusive olhando aí um pouco para frente sobre os planos, né, do mandato da senhora e do partido para as próximas eleições, tá bom? Tá certo. Daqui a pouco, portanto, Gil Farias aqui conosco no terceiro e último bloco do programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Jô Farias, deputada estadual do PT. A deputada Jô é uma das 9 deputadas de um total de 46 cadeiras, né? Isso. A gente falava aqui no intervalo que eram 5, passou para 9, Exatamente. mas está longe de 23, que é a metade, né? Com certeza. Está longe ainda, mas já melhorou. Né? Mas eu queria muito que a gente pudesse equilibrar melhor aquela balança, né? Eu acho que homens e mulheres são muito importantes nesse processo da governança, não é? Porque eu sempre digo que homem pensa diferente de mulher. E está tudo certo. Ninguém é para pensar. Deputada, assim? Porque mulher, é mais sensível, menos sensível? Mulher pensa diferente. Ninguém pensa igual a ninguém, né? Na verdade é isso. Ninguém pensa igual a ninguém. Mas eu acho que homem e mulher ainda pensam mais diferente. Em gênero, né? Exatamente. E é muito bom isso, porque a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Essa questão da participação, dessa igualdade de gênero, ela é fundamental em qualquer espaço desse mundo. Porque eu tenho certeza que na hora de dividir orçamento, na sua casa, ou na minha, ou no espaço que eu ocupo hoje, lá na Assembleia, se for pegar um valor X aqui para um orçamento, você tem as suas prioridades, mas eu tenho certeza que a sua esposa tem uma outra ideia. E nessa discussão você aprende muito uns com os outros, não é? Então é isso que nós queremos lá naquela casa, equilibrar mais. Eu tenho uma honra muito grande de estar naquela casa lá, junto com meus pares, né? Tanto os deputados estaduais como federais, mas a gente é mais da metade da população, nós mulheres, né? Então é muito interessante quando a gente equilibra isso, mais mulheres na vida pública, mais mulheres no espaço de decisão, mulher fazer política para a mulher, não é? E isso também, se ela não quiser ser mulher, ocupa o lugar que quiser. Se ela quiser só dona de casa também não tem problema, mas as que sonham, as que desejam, as que querem, não é? A gente está lá para incentivar, para motivar, para pegar na mão e dizer, se deu certo para mim, que venho lá dessas condições onde eu nasci, que tinha tudo para dar errado, né? E deu certo até aqui, através da minha caminhada, através dos meus esforços, através da oportunidade, né, dada pelo meu povo, muito grata, né, a Deus, muito grata a essas pessoas que que acreditaram que eu podia ser essa pessoa e poder representar. Então,
Eu estou muito feliz por isso. Mas, para isso, eu acho que outras mulheres vieram aí nessa mesma luta, trabalhando, incentivando, motivando, lutando. Sem isso não existia nem democracia, né? Sem a participação da mulher na vida pública. E a propósito de democracia, o voto é o mecanismo mais conhecido, legítimo, né? Foi comemorado agora, historicamente, os 91 anos do voto feminino, inclusive a partir de um requerimento da senhora, né? Exatamente. Eu queria muito agradecer àquela casa, né? O presidente daquela casa, né? O deputado Evandro Leitão, que tem sido, assim, um grande maestro, né, naquela casa, porque são 46, né, com ele. Você imagine você lidar, né, com situação, com oposição, com mulheres, com homens. Então, ele tem sido um grande maestro naquela casa. E aí a Assembleia realizou, né, a pedido a nosso pedido, a sessão solene ontem, e foi um momento muito lindo, muito rico, né, com muitas mulheres de histórias de vidas maravilhosas, que inspiram histórias de vida, de superação, que é o que me encanta mais, né, nas pessoas. São as histórias de vida, são a superação, porque eu sou prova viva da superação. Talvez se alguém me pedisse para definir como eu sou, talvez eu usasse essa palavra. E ontem a gente teve a honra, né, de contar com aquela plenária lá lotada de mulheres, cada uma mais aguerrida do que as outras, cientes do seu papel nessa sociedade. Eu sempre digo, Erivaldo, que a gente não veio aqui por acaso, a gente não veio aqui para dormir, né? Nós viemos aqui com uma missão de poder ajudar o nosso irmão, para servir, não é? Porque eu acho que a gente veio nesse mundo para servir. E é com essa consciência que eu vivo a minha vida pública, né? Com a minha vida, com a minha família, em casa, dentro das nossas imperfeições, que não tem ninguém perfeito nesse mundo, não é? Mas a minha família é a coisa mais sagrada desse mundo para mim, né? Sem eles eu não sou nem ninguém. E ontem a gente teve, né, esse momento muito rico de mulheres que participou ativamente dessas lutas, não é? Dessa luta por garantia de direitos e por igualdade de gênero, enfim. E homenageamos 7 mulheres que são o reflexo dessa luta. Nós homenageamos a nossa querida ex-governadora Isolda Sela. Ela não pôde estar, mas a filha dela estava, a Luísa Sela, né? Foi a primeira vice-governadora, a primeira governadora desse estado, merece todo o nosso respeito. Foi secretária de Educação desse estado, do município dela, que é Sobral. A nossa educação hoje é modelo para o país por conta daquela mulher, né? Dentro da sensibilidade dela, da simplicidade dela, mas altamente incrível mesmo e admirável, né? A nossa ex-governadora Isolda Sela hoje está, né, no Ministério da Educação lá com o nosso ex-governador, agora ministro, né, da Educação, Camilo Santana. Homenageamos também a Maria Luísa Fontinelli, a primeira prefeita de capital. Que tem muita história ali, né? Numa época muito difícil, né, que ela assumiu, quando era mais estruturada ainda essa questão do machismo e da violência política mesmo contra a mulher. Até hoje a gente enfrenta. Você imagine na época da Maria Luísa. Foi deputada estadual 2 vezes, deputada federal. Nós homenageamos a Maria da Penha, né, que nós acabamos de falar aqui, né, que é um símbolo, né, um marco na nossa vida pela lei que ela conseguiu levar 19 anos e 6 meses para poder a lei valer. Exatamente. E com isso ela reduzia a violência contra a mulher. A Rosa da Fonseca, em memória, né, que coisa linda. Que eu li o currículo de cada um, eu me emocionava muito, né, da luta. Muito bem. Aí nós temos nós temos a Fátima Bandeira também, que é uma outra mulher maravilhosa, né, que coordena muito essas políticas de mulheres no Partido dos Trabalhadores. Foi minha professora na universidade. Foi, olha aí, jornalista ela, né? E aí a gente teve a oportunidade de homenageá-la, e também a doutora Raquel Andrade, também que coordena a Procuradoria da Mulher, que é um setor lá da Assembleia Legislativa. Então, são mulheres maravilhosas que a gente precisa
trazer a luz, né, da nossa sociedade para dizer que a vida ela é maravilhosa, mas que tem muita luta para a gente chegar até aqui. E são mulheres que estão ali próximas, pelo menos simbolicamente, ao mandato, o que faz com que o mandato se inspire em outras lutas. Né? Exatamente, teve vereadoras lá presentes, eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada. Da nossa sessão solene, a gente trouxe vereadoras do Ceará quase todo estava lá na Assembleia, muitas mulheres e homens também, porque essa luta contra o feminicídio, essa luta contra o abuso e contra a violência sexual com as mulheres não deve ser só das mulheres, essa luta também é dos homens. Porque eu acho que quando vem do homem, talvez ainda seja mais forte quando a gente vê os homens defendendo o direito das mulheres, porque todo mundo é pai, todo mundo tem uma esposa, todo mundo de alguma forma tem uma mulher na vida. Então, é muito interessante que a gente consiga fazer com que os homens também se sensibilizem e façam parte dessa luta, porque essa luta é de todos, essa luta não é só nossa. Agora, é uma luta, é uma bandeira, deputada, que está presente no bloco, se chamarmos assim, das 9 mulheres entre as 46, ou há divergências políticas, ideológicas que de alguma forma dificultam essa unidade na luta, como se fala? Não, eu acho que todas 9 que estão lá, logicamente, que elas levantam essa bandeira, né? Agora cada uma escolher uma política, né, para trabalhar. Eu sei que a maioria lá são políticas de mulheres mesmo. Mas aí tem uma que vai mais para o lado da educação, outra para o lado da saúde, outra para a pessoa com deficiência, enfim. O social, né? O trabalho do deputado, ele é muito holístico, né? Ele é um todo. Aí a gente escolhe bandeiras que a gente considere, que a gente se identifica, né? Para lutar como prioridade, mas o que for de interesse e de importância para a nossa sociedade é abraçada por todo mundo. Certo. E o PT, do ponto de vista de planejamento aí, como é que a senhora vê a partir do mandato, as próximas eleições, esse movimento aí de ajuste entre o PT e o PDT? Vai haver acordo, não vai? Cada um vai seguir seu rumo? Como é que está esse momento de tensão, deputada? Eu torço muito que dê certo, não só do PT, não só do PDT, mas de todos os partidos que compõem aquela casa. Porque a eleição acabou. A população não pode pagar pelas picuinhas políticas de A ou de B. A população quer serviço, o povo está passando fome. As pessoas precisam de educação, as pessoas precisam de saúde. Como é que a gente vai fazer isso, cada um puxando para um lado? O nosso governador, ele precisa fazer uma boa governança e ele precisa de apoio para fazer as mudanças que têm que ser feitas, não é? Porque se ele não equilibrar esse estado, como é que ele vai garantir a alimentação na mesa das pessoas? Como é que ele vai garantir que essas filas dos hospitais, né, para as pessoas que precisam de cirurgias, que não são poucas, como é que ele vai garantir isso? E ele precisa de apoio na Assembleia para serem aprovadas as mensagens, né, e as reformas que ele manda para lá. A senhora disse que o conflito político atrapalha a gestão, né? É notório, né? Isso com certeza atrapalha. E só quem perde? O povo que está lá na ponta esperando pelos serviços. É isso. O prefeito Nezinho, ele foi eleito agora na 4ª vez, em 2020. Deve ser candidato à reeleição, né? Ou a senhora tem pretensões? Não, a gente nem está falando sobre isso ainda. Ele tá lá trabalhando diuturnamente lá para dar conta do trabalho dele. Eu também estou aqui reforçando, né? O que a gente já faz lá em Horizonte, mas é claro que eu não sou deputada só do Horizonte, eu sou deputada do Ceará como um todo, então sou muito grata, né, aos municípios que votaram em mim. Nós estamos com só 2 meses, nem 2 meses ainda de gestão, né, só mas aí a gente está com esse compromisso aí, né, e o povo do Ceará pode esperar de mim muito trabalho. Muito olho do coração aí para as políticas públicas e para as necessidades de cada município, onde eu fui votada e onde eu não fui, né? Porque eu sou eleita do Ceará todo, eu não fui eleita só pelos 47.816 votos que eu tirei. Sou muito grata a Deus e ao povo por isso, mas eu sou deputada do Ceará inteiro. O percentual, a propósito de número, mais ou menos aí,
de Horizonte em relação à quantidade de votos que a senhora tirou no Ceará? Chegou a mais da metade, a menos? Como é que foi essa proporção? Menos da metade foi. Então, significa dizer que é uma representação do Ceará todo. Até legitimada, né? Com certeza. Uhum. Deputada, se discute muito hoje a formação das pessoas, da família propriamente, até dos valores éticos, religiosos, etc. Como que isso entra no mandato da senhora, na formação política? Isso entra muito na minha casa. Tem que respeitar, gente. Eu acho que tudo que você respeita, né? Você pode até questionar, mas você precisa respeitar. Eu não estou aqui para falar de A ou de B, porque existe uma religião para isso, uma religião para aquilo. Tudo que tem Deus como centro vem da minha formação, da minha casa, né? Eu sempre digo que eu vivi numa casa muito humilde, numa casa muito pobre, mas nunca faltou fé, nunca faltou gentileza, nunca faltou amor, né? Nunca faltou cuidado, nem comigo, nem com ninguém da minha comunidade. Isso norteou a minha vida inteira, até hoje. Talvez por isso que esse momento de dificuldade da minha infância que eu vivi, que eu sempre digo que eu não tenho nenhum trauma, eu fui uma criança muito feliz, porque eu era muito bem acolhida na minha casa, né? E na minha família e na minha comunidade. Né? Então, assim, sempre as pessoas tinham aquele cuidado. Olha o filho de fulano que está na rua, vai para dentro, menina, aquela coisa. Não tem pai não, não né? se ouvia falar em violência, né? Essas coisas. Como a gente vê agora que uma criança não pode mais sair, não pode brincar no terreiro, inclusive, né? Porque às vezes também essa criança, a gente estava falando aqui de violência doméstica e violência sexual contra a mulher, muitas vezes tem crianças que são violentadas dentro de casa, da própria família, a pessoa que ela mais confia. Né? Isso é uma crueldade tão grande que não cabe na cabeça de alguém que uma criança possa ser abusada por um adulto. É muito desumano isso. Então, eu acho que essa forma de proteção que eu recebi na minha casa, esse cuidado e esse carinho, né? E essa forma gentil de tratar, de ser tratada e de tratar também as pessoas, me norteou para a minha vida toda. Então, assim, o que serve, o que é bom para mim, eu acho que também o que é bom para o outro é bom para mim. Né? Então, é assim que eu vivo a minha vida. Certo. Agora, esse comportamento aí com base cristã, né, de uma forma aí, sintética, cabe na política, que geralmente é um ambiente mais violento até, verbalmente, muita disputa, ou é exatamente disso que a política está precisando, deputada? Eu acho que só precisa de respeito, gente. A partir do momento que eu respeito a sua religião, o seu time de futebol, a forma política que você tem de ver as coisas, a gente consegue viver numa sociedade mais justa, mais humana e mais igual para todo mundo. Só precisa respeitar. Ok, deputada Jo Farias, o nosso muito obrigado pela visita. Apareça outras vezes, tá certo? Eu que agradeço. Ao longo do mandato, a gente gostaria de deixar aqui as nossas felicitações e aí as boas energias para o mandato que está apenas começando. Muito obrigada. As suas despedidas, por favor. Só queria agradecer mais uma vez, né, as pessoas que nos acompanham nesse momento. Para mim foi uma honra poder compartilhar com você esse momento, né, do início da minha caminhada como deputada estadual. Nos acompanhe, eu acho que o eleitor precisa acompanhar o seu representante. Eu sempre digo, me acompanhe, veja o que eu estou fazendo. Né? E acompanhe a pessoa também, o deputado que lhe representa, que você votou para você cobrar dele aí o que você acha que é legal. Então é isso, gente. Muito obrigada, um abraço muito grande. Foi uma honra e um prazer poder bater esse papo com vocês. Legal, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.